E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, a parte A. E assim está começando o seu programa Deus Fala ao Coração. E com muita alegria queremos saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta doce, sublime, gloriosa paz esteja alcançando a sua vida, a sua família, o seu lar, nesta noite abençoada. Quero lhe convidar para juntos adorarmos a Deus nesta programação que será de bênçãos. Daqui a pouquinho estarei ministrando a palavra de Deus exatamente com esse tema, né? Sobre a graça divina, a graça de Deus que é melhor do que a vida, a graça que é suficiente. Eu quero que você reúna a sua família, compartilhe esse programa com outras pessoas e diga: prepare o seu coração, porque Deus quer falar com cada um de nós nesta noite abençoada. Aleluia! Nossa saudação aos nossos irmãos que estão nos acompanhando neste momento pelas rádios. Ao querido rádio ouvinte, vai aí a nossa saudação. Deixe que vos fala, evangelista Jaziel Marques. A todos os irmãos que estão aí escutando, né? São 21 rádios espalhadas em todo o estado de Pernambuco. A você, querido internauta, Deus abençoe a sua vida. Você que está nos acompanhando pela nossa plataforma digital, Rede Brasil Oficial e também IEADPE Oficial. Também os queridos irmãos que nos assistem pelo canal 14 ou por umas das repetidoras que estão espalhadas aí no estado de Pernambuco. Escute isso, a graça de Deus te basta. Cante aí. Enquanto a vitória não vem, tem graça. Aleluia! Eu creio. Tem graça de Deus para a tua vida. Tem graça. Como é que você está? Talvez enfrentando tantas lutas, quem sabe vivendo um momento de dor, de sofrimento intenso, ao ponto que, à semelhança de Paulo, você está dizendo: Deus, afasta de mim este mal. Algo incomodava Paulo, né? A Bíblia não diz o que era, apenas diz que era um espinho na sua carne. O certo é que aquilo furava Paulo, incomodava Paulo, fazia Paulo sofrer muito. Mas no meio do sofrimento, nós vamos aprender com Paulo qual deve ser a nossa postura, o que devemos fazer. Paulo nos ensina, e nós estaremos à luz da Bíblia percebendo, né, que o Deus que nós servimos, Ele colocou à nossa disposição, quero dizer, ferramentas poderosas para buscá-lo, para estar diante dEle. E uma coisa é certa: nunca faltará a graça de Deus sobre a sua vida. Nunca faltará o favor de Deus, a graça que fortalece, a graça que sustenta. Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite. Não fique assim, desanimado. Tem graça. Aleluia. Oh, glória. Como é bom sentir a graça, esse favor glorioso, essa presença maravilhosa. Queridos, nós vamos ler agora a Bíblia, a palavra de Deus. Mas antes, aproveite para mandar uma saudação para o nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, para a sua esposa irmã Judite e a todos os obreiros da nossa querida igreja, aqui no Grande Recife, como também no interior do estado, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, lideranças, né, de campanha, de escola dominical, círculos de oração adulto e também infantil, órgãos de louvor, enfim, né, direções de união. Recebam aí o nosso abraço, a nossa saudação. Você que é de outra igreja, de outra denominação, de outro estado, você que não é evangélico, aonde você estiver, sinta-se também abraçado pela igreja, por nós que estamos aqui representando humildemente o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Pegue a sua Bíblia, vamos ler o livro sagrado. Deus quer falar com você neste momento. Se você dispõe aí do exemplar da Bíblia, pegue a sua Bíblia, como eu estou fazendo agora. Se você não dispõe, acompanhe aí na sua telinha. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 10, que diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe,
foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se do corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio ou nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que me vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar neste momento, vamos falar com Deus, vamos estar já apresentando você que está enfermo, enfrentando lutas, provações, quem sabe se sentindo aí desanimado, mas Deus tem graça para a tua vida neste momento. Ore comigo, Senhor Deus, querido Pai, obrigado por este momento, por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na Rede Brasil, Senhor, nesta programação que tem sido de bênçãos para milhares e milhares de vidas. Neste momento, eu tenho certeza, Senhor, que muitos estão acompanhando esta programação e estão orando comigo, pedindo a Tua graça, o Teu favor, ó Deus, a Tua bênção. E eu te apresento agora cada família, eu te apresento este lar, Senhor, que está enfrentando lutas, provações e até privações muitas vezes. São tantas, Senhor, as lutas, adversidades, problemas que surgem no seio da família e às vezes desestabiliza a família. São guerras, são conflitos que às vezes acontecem, mas eu te peço, Senhor, estende as mãos, acalma, Senhor, essa tempestade, acalma esta fúria. Ó Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor faz cessar a guerra até o fim da terra. Traga paz nessa noite, traga, Senhor, a harmonia para esta família, traga graça, Senhor, aleluia. Senhor, fala conosco agora, fala com esta pessoa que está agora trabalhando, ó Deus, esta pessoa que está me acompanhando agora, me escutando ou assistindo, dentro de um hospital, quem sabe sofrendo dores intensas, Senhor, alguns até sem esperança, sem expectativa de vida. Eu te peço que a Tua graça nesta noite seja abundante sobre esta pessoa. Traga renovo, traga alegria, traga paz, levante aquele que está caído, dê força àquele que está fraco, desanimado, Senhor. Dá um abraço agora, ó Pai, na alma desta pessoa, assim como a tua palavra nos diz, nos afirma, que Ezequias foi abraçado. A Tua palavra nos diz em Isaías 38 que o Senhor abraçou a alma, aleluia, de Ezequias. Abraça também esta pessoa agora, Senhor, trazendo ânimo, força, alegria, o gozo da Tua presença. Dai-nos a Tua graça e fala conosco neste momento. Eu te peço em nome de Jesus. Graça, Senhor. Aleluia, graça. Deus tem tantas coisas boas para você nesta noite. Não vá dormir agora. Faça o seguinte, pare um pouco. Se você puder, sente aí agora, abra a sua Bíblia. Vamos abrir o coração também e vamos alimentar a alma. Jesus disse na sua palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, é bom alimentar o corpo físico, mas melhor ainda alimentar a alma. Aleluia. Queridos, vamos abrir aqui mais uma vez o livro sagrado, né? Você que está aí em casa, acompanhando,
segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu quero voltar à leitura do verso 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amados, esta segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela é conhecida como a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, porque nela o apóstolo, ele fala das suas lutas mais renhidas, das suas maiores provações. Você pode ver, inclusive, aí no capítulo 11, a partir do versículo 23, o quanto este homem sofreu. É nesta carta que Paulo também, inclusive ainda no capítulo 11 e outros textos também desta carta, Paulo defende o seu apostolado, já que havia muitos que não acreditavam no chamado apostólico e de Paulo. Inclusive, Paulo começa o livro dizendo que foi chamado pela vontade de Deus. Veja, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Veja, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então ele começa mostrando exatamente que foi Deus quem lhe chamou, foi Deus quem lhe escolheu. Enfim, temos grandes mensagens nessa carta, que apesar de falar tanto de sofrimento, mas o tema não é o sofrimento, o tema é a consolação de Deus em meio ao sofrimento. E em vários versículos dessa carta, você encontra aí, sobre o consolo de Deus desde o começo, no capítulo 1, versículo 3, diz que Deus é o Deus de toda consolação. Mas a minha intenção nesta oportunidade é voltar a minha atenção aqui ao capítulo 12 e falar um pouco sobre esta experiência que Paulo teve, uma experiência que talvez ninguém mais teve na proporção que Paulo teve, uma visão tremenda. Eu acredito que no Novo Testamento Paulo é um destaque, de um homem de intimidade, de comunhão com Deus. Assim como no Antigo Testamento, nós temos também Moisés, que teve experiências profundas. Ainda que Moisés, diz a Bíblia que Deus chamou ele até o cume do monte e lá Deus conversou com Moisés. Aqui é diferente. A Bíblia diz que Paulo entrou no terceiro céu. Ele foi até o terceiro céu. Isto é tremendo demais. Olhar para esse texto nos ensina grandes verdades. E a primeira verdade que nós encontramos aqui, nesse capítulo 12, a respeito de Paulo, e que pode ser um exemplo, uma lição para nós, é que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que nos dá oportunidades para ter experiências com Ele. Alguns desfrutam de intimidade maior, outras de intimidade menor. É claro que isso depende muito do homem, da busca, do interesse, da dedicação, da consagração, da renúncia a si mesmo. Há muitos que querem ter grandes e profundas experiências com Deus, mas não estão dispostos, à semelhança de Moisés, a subir monte, descer monte. Deus dizia, sobe Moisés, ele subia. Lá no livro do Êxodo, capítulo 19, várias vezes Moisés sobe e desce o Monte Sinai, que é um verdadeiro desafio subir o Monte Sinai, mas ele estava sempre ali pronto. Com Paulo não é diferente. Paulo nos mostra que é possível ter experiências com Deus. Repito, alguns têm uma experiência mais profunda, mais íntima, outros de uma forma menos profunda, posso assim dizer, mas Deus ele está sempre pronto a se revelar para nós. A vida de Paulo é interessante, porque desde a conversão de Paulo, que o Senhor se revelou para ele. Você sabe muito bem, no capítulo 9 de Atos, também capítulo 22 e capítulo 26, porque esses 3 capítulos falam da conversão de Paulo, nos mostra que o próprio Jesus foi quem apareceu para Paulo, ou Saulo, aparece para ele, se revela para ele aquela visão gloriosa. A Bíblia diz que era uma luz muito forte, mais forte do que o sol ao meio-dia. Então veja que desde o início, Paulo tem a sua vida marcada por experiências espirituais, o Senhor se revelando para ele. Mas o Senhor Jesus também disse para ele, naquele dia da sua conversão, em Atos 26, versículo 16, o Senhor lhe prometeu dizendo o seguinte: porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha,
tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Observe, te aparecerei ainda. Jesus estava dizendo para Paulo, olha Paulo, eu apareci, se revelei para você aqui nesse momento, mas eu vou me revelar muitas outras vezes. E assim foi. Este homem teve uma vida marcada por grandes experiências que eu não tenho um tempo de ler, mas você pode conferir se desejar na sua casa. Atos 22 e verso 17 nos mostra, né, que o texto diz: e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Veja que experiência. Ainda na conversão, em Atos 9:12, diz a Bíblia que ele viu que um homem chamado Ananias, né, vinha para orar por ele, né, o Senhor mostrou isso para ele. Atos 16, verso 9, né, quando ele foi pregar na Macedônia, ele viu que alguém dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. Atos 18 e 9, né, o Senhor apareceu para ele, diz: fala e não te cales, né, em visão. Atos 23 e 11 também tem outra revelação. Atos 27 e 23, lá no alto mar, o Senhor apareceu para ele. E diversas vezes, inclusive, né, em texto da Bíblia, né, onde Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, mostrando que Deus apareceu, inclusive dando a ele a revelação da palavra, 13 epístolas, né, escritas por Paulo. Agora pense comigo, esta aqui de 2 Coríntios 12, eu entendo que foi, acredito, uma experiência singular para Paulo, porque Paulo diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu, onde está a morada de Deus. Nós entendemos, né, que existem 3 céus, é tanto que na Bíblia alguns textos, principalmente nos Salmos, né, fala de céus no plural, porque nós temos o céu atmosférico, que é este que nós olhamos, contemplamos, as nuvens, não é verdade? Aonde voam, né, os pássaros, aviões. Agora, nós temos também o céu cósmico, né, que vai além da atmosfera terrestre, é onde estão os corpos celestes, a lua, por exemplo, os astros. Mas a Bíblia fala de um terceiro céu onde Deus habita. E é lá onde Paulo, diz a Bíblia, que ele vai ser levado. Ele não sabe explicar se no corpo ou se foi fora do corpo. O texto é claro quando ele diz que não sabe como foi aquilo. O certo é que ele foi arrebatado. Então pense comigo, a vida cristã ela é marcada e deve ser marcada por experiências espirituais. Quanto mais você buscar a Deus, mais Deus vai se revelar, vai falar. Deus, através do seu Espírito, Ele fala dentro de nós, no nosso coração. Ele fala através da sua palavra. Ele fala através de sonhos e visões. Ele fala através de profecias. Então o crente, ele precisa buscar ter uma vida de experiências com o Senhor. Principalmente através da Bíblia, a palavra de Deus, onde Deus, através do seu Espírito Santo, que é o nosso mestre, que nos ensina as verdades sagradas, Ele quer falar, Ele quer se revelar para nós. Então veja que Paulo, diz a Bíblia Sagrada, né, algumas verdades aqui também, que podem ser ditas ainda sobre Paulo, envolvendo essa revelação, é que este homem era um homem que tinha experiências com Deus, mas um homem também humilde. E veja que ele começa dizendo, né, conheço um homem. Ele não diz que era ele, ainda que o texto nos mostra e nos faz entender que ele está se referindo a ele mesmo. Mas na sua humildade, ele não quis se apresentar como sendo esta pessoa, mas Paulo, né, alude a si mesmo na terceira pessoa do singular, porque aquela experiência era profunda demais, né, para tomar ou tirar algum proveito, né, de glória pessoal. É tanto que a Bíblia diz que fazia 14 anos. Em 14 anos, Paulo, pelo que se entende, não falou sobre aquilo, mas agora, depois de 14 anos, é que ele fala, mas repito, não para a sua glória, né, não para se gloriar, até porque o que está escrito aí foi tão glorioso, né, tão glorioso para nós, porque nós vamos aprender mais a respeito dessa visão, dessa experiência e o que aconteceu com Paulo. E é isto que eu quero focar mais aqui nesta mensagem, porque o nosso tempo é curto, é que Paulo, diz a Bíblia Sagrada, que por causa daquelas visões, revelações que ele viu, e a Bíblia diz que eram tão profundas, né, que a Bíblia diz que ele ouviu lá no paraíso palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Veja que o que ele ouviu lá é tão profundo que Paulo diz, não dá para explicar, trazer ou traduzir em palavras humanas. Devemos ter muito cuidado com pessoas que dizem que foram arrebatadas até o céu e muitas vezes
trazem mensagens, informações que não são contundentes ou até mesmo contrariam o texto sagrado. O que Paulo viu lá, eu disse, são palavras, eu ouvi palavras inefáveis que não dá para explicar, traduzir, falar. Então veja que aquela revelação marcou a vida de Paulo de uma forma tremenda. Só que, para que ele não se gloriasse, a Bíblia diz que foi colocado nele um espinho na carne. Que espinho é este? Não sabemos. E não vou perder tempo com especulações, porque o tempo é tão precioso. E por que especular se não tem uma conclusão a respeito do que era aquele espinho, se era uma enfermidade ou qualquer outra coisa? Então, não interessa. A Bíblia, quando se cala, nós devemos nos calar. A Bíblia não diz o que era. Uma coisa podemos afirmar, aquele espinho na carne de Paulo trazia muito sofrimento, trazia um incômodo constante, contínuo. É isso que dá a ideia aqui da palavra no original, era algo que continuamente estava afligindo Paulo, trazendo um sofrimento constante e repetitivo a Paulo. Eu quero que você pense comigo, diante do sofrimento, depois que ele teve uma revelação tão gloriosa, ele subiu até o terceiro céu e ouviu coisas tremendas, mas do paraíso de Deus, ele vai agora a um nível de um sofrimento intenso, profundo, de algo que estava lhe fustigando, lhe causando sofrimento e dor constante. Veja, querido, que contraste, né? Do paraíso, de uma experiência de glória, de uma experiência de revelação de Deus, de estar ali, naquele momento tão profundo. Mas agora, o corpo de Paulo estava sendo maltratado, como eles chamam, por um mensageiro de Satanás, que fora Deus que permitiu aquilo estar lá furando Paulo, né, trazendo sofrimento, né, porque esta expressão espinho, no grego a expressão sklops significa exatamente isso, espinho ou uma estaca afiada para tortura ou empalação. Esse termo era usado também para definir um instrumento cirúrgico ou a ponta de um anzol. Pode significar ainda um ferrão, uma farpa ou um espinho. Então era algo que maltratava muito Paulo. Esse espinho fazia Paulo sofrer. Mas no meio do sofrimento, o que é que Paulo vai nos ensinar? Qual é o caminho? Como vencer as dores? Como vencer o sofrimento que muitas vezes é intenso na nossa vida? Antes de falar sobre isto, eu preciso dizer o seguinte: nenhum de nós estamos isentos de lutas, de processos, de doenças, de enfermidade, de perseguição, seja qual for o espinho. Não posso dizer aqui o que você está enfrentando porque eu não sei, mas cada um, de repente, enfrenta um espinho na carne, ou seja, algo que lhe está trazendo sofrimento, algo que lhe faz sofrer profundamente. Mas a grande questão é, como é que você vai reagir diante do sofrimento? Você tem a opção, que não é sugerida, mas tem a opção, e alguns fazem, murmurar, reclamar, desanimar, desistir e dizer: Deus, por que isto? Eu busquei a Tua presença, Tu me revelaste coisas grandiosas e agora eu estou assim. Esta opção aí não é a recomendada, porque você, se entrar pelo caminho da murmuração, o sofrimento vai triplicar, ou quem sabe muito mais do que isso. Porque quando você não aceita o processo do que Deus permite na sua vida, até porque o que Deus permite tem uma finalidade, o propósito do sofrimento na vida do salvo tem propósitos e finalidades, nada é por acaso. A provação, ela é pedagógica, Deus permite o sofrimento para que você aprenda mais, se humilhe mais, dependa mais, busque mais, seja fiel a Deus. Então nada é por acaso, a prova, ela nos ensina alguma coisa. No caso de Paulo, esse espinho na carne foi para que ele não se exaltasse. E há pessoas que Deus permite situações acontecer para ele não se exaltar, não se gloriar, perder a presença, perder a bênção de estar na comunhão com Deus. E Deus permite. Agora, aprenda uma coisa:
no meio do sofrimento, você tem uma outra opção e esta é recomendável. Não murmure, não reclame, mas busque a Deus em oração. Observe o que diz o texto. Verso 8. Acerca do qual, ou seja, Paulo vai orar por um propósito específico. Já aprendemos com Paulo que orar, o momento da nossa oração deve ter oração e pedidos específicos. Você tem que orar especificando a Deus o que é, o que você quer, o que você precisa. Qual é o seu pensamento, qual é o seu desejo, o que você quer. Não é apenas você orar, soltar palavras. Não, ore de forma específica. Paulo orou por aquele problema ali, o espinho na carne. Ele orava por muitas outras coisas, porque Paulo é um homem de oração. Eu não tenho um tempo aqui, mas são muitos textos na Bíblia que mostram, né, que Paulo era um homem de oração e que ensinou sobre a oração, mas a própria vida dele era uma vida marcada pela oração. E aqui a Bíblia diz acerca do qual. Pense comigo, se você está enfrentando um processo, uma luta, você precisa ser específico e dizer a Deus o que você está precisando. Alguém pode dizer, mas ele não sabe de tudo? Sabe, mas ele quer que você fale. Ele perguntou ao cego Bartimeu, que queres que te faça? Será que Jesus não sabia que o cego queria ver? Claro que sabia. Mas ele quer ouvir a tua voz, qual é o teu desejo? Paulo orou acerca daquele problema, acerca do qual. Aí diz, 3 vezes orei ao Senhor. 3 vezes, preste atenção. Aquele momento que Paulo esteve ali orando a Deus para afastar aquele espinho na carne, sem sombra de dúvidas, foi um momento de oração intensa, de profunda comunhão com Deus. Quando diz aqui que ele orou 3 vezes, não é fazer aquele pedido rápido que alguns fazem, de 30 segundos, e parece que Deus já ouviu e já está tudo certo. Não, querido. A oração, ela deve ser perseverante, persistente. Orar exige de nós uma entrega. Orar exige de nós uma renúncia da nossa própria vontade, do nosso próprio eu. Como é que você quer receber as bênçãos, as vitórias de Deus se você não ora 1 hora por dia? Que deve ser o mínimo. Paulo está dizendo, eu orei 3 vezes. A Bíblia não diz quanto tempo ele esteve orando em cada período, mas sem sombra de dúvidas, Paulo é bem provável que esteve noites de oração, porque ele era um homem de profunda intimidade com Deus, de oração. Mas aprenda mais aqui o seguinte, 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, ou seja, para que desviasse aquele mal dele. Amados, eu disse que a oração ela deve ser específica. E Paulo estava dizendo, Senhor, eu estou orando por este problema e eu quero que o Senhor tire ele. Qual é o teu desejo? Você deve orar pedindo ao Senhor o que você quer. Quer ser curado? Peça para Jesus curar. Ah, mas eu não sei se ele quer curar, mas peça para ele curar. Eu aprendi desde muito jovem com os meus pastores, ore para Jesus curar. A Bíblia ensina a orar para Jesus curar. Agora, a vontade de Deus ela é soberana. E Ele fará como Ele quer, como lhe apraz. Agora você pode dizer para Deus qual é o seu desejo. Paulo disse, Senhor, afasta de mim. Agora vamos observar nos minutos que temos a resposta de Deus. Aleluia. Porque Deus é um Deus que nunca vai deixar você sem resposta. Mas preste atenção. A resposta de Deus nem sempre é o que nós esperamos. Eu vou repetir, a resposta de Deus nem sempre é aquilo que você quer ou espera. O Senhor respondeu a Paulo, sim, só que a resposta de Deus não foi como Paulo pensava ou queria. Eu disse e repito, você tem o direito de dizer, Deus, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Agora, Deus é soberano e Ele vai fazer o que Ele quer. O Senhor respondeu para Paulo, sim, porque o crente não fica sem resposta. Ainda que não seja, repito, como você quer ouvir, mas Deus vai responder. O Senhor respondeu para Paulo e a resposta foi,
e disse-me: a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amado, querido irmão, querida irmã, preste atenção. Enquanto Paulo estava ali sofrendo e orando por um milagre para que Deus tirasse dele aquele sofrimento, a resposta que o Senhor trouxe a Paulo foi: Paulo, eu vou te dar graça, e a minha graça, ela é suficiente na sua vida. Tem coisas que Jesus não faz como a gente pensa ou pede, mas uma coisa é certa: no meio do sofrimento, você às vezes está sofrendo uma dor intensa, está enfrentando uma luta, uma adversidade, é um espinho que está lá te furando, te fazendo sofrer, mas o Senhor diz para você nesta noite: a minha graça é suficiente na tua vida. Deus tem graça para você, você vai vencer com a graça de Deus. Aonde você estiver agora, acredite nesta palavra, receba esta palavra. Deus está mandando graça aí sobre a tua vida. Você que está aí em um leito de hospital agora, dizendo: Deus, eu não estou suportando este sofrimento. Recebe graça. Recebe graça de Deus sobre a tua vida, sobre a tua alma, sobre a tua mente, renovação para as tuas forças. Você que está aí na sua casa agora sofrendo, porque quem sabe perdeu um ente querido, perdeu o emprego, perdeu a saúde, está sofrendo muitas lutas, provas. Deus também diz para a tua alma, para o teu coração: recebe graça, te fortalece com a graça. Paulo, ele recebeu graça de uma forma tão tremenda, que ele começa dizendo o seguinte: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Recebe força de Deus nessa noite. Você pode estar se sentindo fraco, o sofrimento está te fragilizando, as lutas que estão acontecendo em tua volta, quem sabe até dentro de você mesmo, com a mente perturbada, o coração angustiado, e você está se sentindo fraco. Não é a fraqueza pelo pecado, mas fraco pelas provas, pela luta intensa. Mas Deus diz para você nesta noite: eu sou a tua força, eu tenho graça. Recebe graça de Deus e fica forte, seja fortalecido. Lembre-se do que Paulo diz a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque Paulo está recomendando a Timóteo se fortalecer na graça? Porque ele tinha experiência. Ele passou por muitas dores, por muitas provas, estava no final da carreira, mas a graça de Deus estava sobre ele. E Paulo está dizendo agora a Timóteo: recebe também graça, meu filho, porque o segredo para vencer as aflições é a graça. É tanto que ele diz no verso 3: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Ó soldado de Cristo, não desanima, levanta a tua cabeça, recebe ânimo e graça de Deus sobre a tua vida nesta noite. A Bíblia diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. Salmo 63, versículo 3. Hebreus 4:16 diz que o trono de Deus é trono da graça. Corre agora para o trono da graça, porque Deus vai te ajudar em tempo oportuno. A Bíblia também nos afirma em Romanos 5:2 que nós estamos firmes na graça. A esta graça na qual estamos firmes, seja fortalecido pela graça. Hebreus 13, verso 9, diz que é bom que o coração se fortifique com graça. Aleluia. Coração fala dos teus sentimentos, das tuas emoções, que talvez estejam tão fragilizados por palavras que você ouviu, por situações que você está vivenciando, mas Deus quer fortalecer o teu coração, a tua mente, a tua alma, com graça. Com graça. Enquanto a vitória não vem, diz o hino, tem graça. Tem graça. A luta, a prova, o sofrimento pode estar aumentando em intensidade cada dia mais. Mas quanto mais aumentar a intensidade, a prova e o sofrimento, Deus vai derramar uma graça abundante. Mais graça, mais graça. Ah, irmão, eu não sei o que vai ser o amanhã. Eu estou passando pelo sofrimento grande hoje, mas eu estou
percebendo que as coisas estão piorando. Amanhã certamente vai ser mais difícil do que hoje. Não te preocupe. O Deus que está dando graça hoje dará graça amanhã. Porque é isso que a Bíblia diz em Hebreus 4:16. Cheguemos com confiança ao trono da graça, ao fim de alcançarmos misericórdias e graça. E diz mais a parte final, eu gosto muito desse texto. E alcançar graça em tempo oportuno. Eu vou ler aqui, ser ajudado, né? Porque na versão da Bíblia corrigida, fala de ajuda na hora que você precisa, em tempo oportuno. Me permita ler aqui, dá tempo ainda, Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que tempo oportuno é este? É o momento que você precisar. Quando você pensar que não vai suportar, Deus vai lhe dar uma graça necessária para aquele momento. Você vai ser ajudado por Deus no trono da graça. Tem socorro, tem ajuda, tem força de Deus. Recebe aí. Não fique assim, te levanta, te anima. Deus está derramando graça no teu coração. É bom que o coração se fortifique ou se fortaleça com graça. Hebreus 13:9. Recebe aí uma graça, recebe aí um abraço de Deus, trazendo renovação na tua vida, na tua mente. A tua história não pode continuar assim, se sentindo fraco, desanimado, só lamentando, murmurando o sofrimento. Não, vai sofrendo, mas vai sofrendo com graça. Aleluia. Se Jesus vai te curar, eu não sei. Agora eu tenho certeza, Ele vai te dar graça. Recebe aí. Dá-me mais graça, Senhor. Solta aí, vamos adorar Jesus. Dá-me mais graça, Senhor. Passa os teus dedos nos meus. Aleluia! Olhos. Vem me consolar. Recebe consolo. Dá-me mais graça, Recebe aí, graça de Deus. Aleluia sobre a tua vida. O Deus de toda graça, Ele está nesta noite trazendo renovo, renovando forças, pessoas que estão se sentindo cansados pelo sofrimento, pela provação. Deus está descendo com graça nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida. Guarde esta palavra. Vamos de louvor, cantora Sandra Nunes, adorando a Deus. Mas antes, eu quero lembrar que você pode participar desta programação enviando áudio pelo nosso número do WhatsApp 9226-6009. O nosso DDD é o 081. Mande a sua mensagem, informe o seu nome, a sua cidade. E aí você pode fazer seu pedido de oração, mandar aquela saudação para um amigo, para um familiar, né? Agradecer as bênçãos de Deus. Então, participe da nossa programação. Vamos, com a graça de Deus, continuar adorando a Ele. Cantora Sandra Nunes, a paz do Senhor, vamos louvar Jesus. Paz do Senhor, ministro, vamos adorar o Senhor. Aleluia, Ele é grande, Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, meu Rei. Divino companheiro no caminho, Sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se
faz tardes, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tu tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Em glória a Deus, estamos de volta aí com o seu programa Deus Fala ao Coração. E eu gostaria de lembrá-lo que você pode mandar mensagem em áudio de até 1 minuto e 30 para o nosso número 081 99226 6009. Repetindo para você, querido rádio ouvinte, 081 99226 6009 é o nosso número. Glória a Deus. Como é bom desfrutar dessa presença maravilhosa. Deus está falando conosco, né, nesta noite abençoada. Tem graça de Deus para você, para a tua família, para a tua vida. Amém. Oh, glória. Aleluia. Meu coração está fervendo aqui com a presença de Deus, essa presença gloriosa. O Deus de toda graça, é o Deus de toda consolação, é o Deus de força. Escuta. Como é que está a tua alma? Eu resolvi a Deus orar. Foi isso que Paulo fez. Está difícil? Dobre os joelhos. Ore. Busque a Deus intensamente. Terá a resposta de Deus. E eu posso lhe afirmar que algo que Deus já tem para você agora é a graça. A minha graça te basta. Oh, aleluia! Enquanto a vitória não vem, tem graça. Tem graça. Desse jeito. Oh, glória! Aleluia! Queridos, eu quero aproveitar este momento aqui e mandar uma saudação especial para a nossa querida irmã Heloísa. Heloísa está completando 7 aninhos. Ela que é da congregação em Rio das Velhas, ali na área 67, né? Filha da irmã Joselma e do irmão Hugo. Deus abençoe, parabéns para a Heloísa, que é uma bênção, dedicada na igreja, escola dominical, circulação infantil, até circulação adulto. Toda segunda-feira ela está lá também. Oh, glória, Deus abençoe, parabéns à pequena Heloísa. Salmo 91:16, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A todos que estão aniversariando, os nossos parabéns. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos continuar adorando a Jesus. Deus tem muito mais para a tua vida neste momento. Amém. Glória a Deus. Vamos de louvor? Aleluia. Mas antes, neste momento especial, nós vamos abrir o coração agora porque Deus quer falar conosco, né? Este é aquele momento esperado, aquele momento onde Deus ele quer falar através do testemunho. Deus já falou pela palavra, pelo louvor, mas agora acompanhe comigo o testemunho no quadro Deus de Milagres. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse quem vos fala é o presbítero Ivaldo Alves. E estou aqui hoje para contar um pouco do meu testemunho, do quanto Deus tem sido fiel e maravilhoso em nossas vidas. Eu sou uma pessoa que desde muito novo, enfrentei grandes dificuldades na minha vida
Ainda na infância sofri bastante, mas após a minha conversão, aos 10 anos de idade, o Senhor, Ele fez grandes promessas na minha vida, ainda como criança, né? Após o Senhor ter falado para mim a respeito dessas promessas que Ele tinha para conosco, eu já na fase em que estava iniciando a minha adolescência, eu perdi a minha mãe precocemente. E aquilo para mim foi um abalo muito grande e através dessa perca eu me mudei para a capital, Recife, que sou oriundo da cidade de Ribeirão, na Zona da Mata do nosso estado. E nasci em um sítio, né, em uma região de agricultores na zona rural. E após esse período eu me mudei para o Recife. E aqui o Senhor, Ele foi fazendo mais promessas, falando ao nosso coração. Continuei caminhando, fiz o discipulado, ingressei na campanha, nos trabalhos da igreja e comecei a dar saudações, né, sendo escalado nos cultos introdutórios, como também cooperando no trabalho de campanha evangelizadora, que foi um trabalho que durante esta minha trajetória eu sempre gostei de cooperar, que é a obra do evangelismo. Então o Senhor, Ele foi fazendo umas promessas em nossas vidas e ali fomos desenvolvendo o trabalho do Senhor, ajudando a liderança da igreja. E um dia o Senhor nos fez uma promessa de que iria nos usar muito em sua obra. E com pouco tempo, o Senhor achou por bem de nos levar à lista local de cultos e ali fomos cooperando, trabalhando, ajudando o nosso pastor. E depois de 10 anos para 11 anos, veio também o trabalho da lista oficial. E com 1 ano e 7 meses fomos servir o diaconato e com 1 ano e 3 meses depois fomos servir a Igreja do Senhor através do nosso pastor presidente, servindo como presbítero da igreja, né? A nossa trajetória é uma trajetória que eu vejo Deus trabalhando em nossa vida. E dentro de toda essa trajetória, o Senhor fez grandes milagres, maravilhas, abriu portas, me deu uma casa própria, me deu um casamento abençoado e hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos, a qual o segundo parto da minha esposa foi muito complicado e eu via praticamente perdendo a minha esposa e a minha filha, mas a igreja estava orando e o Senhor operou de forma gloriosa. A minha filha nasceu, não teve nenhuma complicação e hoje está bem, com saúde, para a glória de Deus e cooperamos, fazemos a obra do Senhor com alegria. E através desse simples testemunho, a gente aproveita para dizer aos amigos ouvintes que neste momento estão nos vendo através da Rede Brasil, que Deus, Ele é poderoso. Como diz lá em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que opera através do tempo. Deus cria situações. Deus muda a gente de um lado para o outro. É óbvio que tem que ser na direção dele. Ele opera e faz grandes coisas. Eu estou aqui hoje e eu posso dizer que eu fui um improvável. Eu não tinha expectativa. Um jovem humilde, sofredor, vindo da vida rural, trabalhador, um serviço pesado, e hoje estou aqui de pé, dizendo que Deus é o Deus que faz. E você neste momento creia, acredite, confie. Deus é o Deus que muda a história. Ele é poderoso para fazer. E só Ele tem o poder de prometer e cumprir na íntegra tudo aquilo que Ele falou ao seu respeito. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Creia que para Deus nada é impossível. Se prepare também para contar o seu testemunho, não é? Tem coisas que podem parecer difícil para você, mas para Deus
Ele diz na sua palavra: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Deus é um Deus que faz além do que você possa imaginar. Aquilo que você não tem ideia, Deus é capaz de fazer, porque em Deus não há limites no seu poder, na sua atuação. Esse Deus é um Deus terrível, né? Um Deus que faz coisas tremendas. Olha o que diz Gênesis 18 e 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? É a parte A do versículo 14 do capítulo 18 de Gênesis. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não há. Nada é difícil para Ele. É difícil para você, está difícil para você. Mas para Deus, tudo pode acontecer rapidamente, em um segundo. Com uma simples palavra de ordem, Ele pode operar o milagre de cura, de libertação. Ele pode abrir a porta que está fechada. Ele pode fazer aquilo que você não está conseguindo fazer. Amém? Amados, vamos continuar adorando a Jesus neste momento com louvor. Amém? Conforme já anunciado, a cantora Sandra Nunes, convidada desta noite aqui pela nossa querida Rede Brasil, vai estar louvando a Deus com 2 hinos. E eu quero lembrá-lo mais uma vez que o nosso WhatsApp é o 9226-6009, DDD 081. Adore a Deus aí com a nossa querida irmã Sandra Nunes. Aleluia, Tu és grande, meu Rei. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade de nosso Deus, seu santo nome. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. No céu, no céu. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, meu Rei.
já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e alcança bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu conto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem estar em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. E é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem estar em ti, querido Senhor. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e alcança bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu conto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem estar em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. E é certo que as provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem estar em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Amém. Glória a Deus. Tá vendo como Deus é tremendo? E Ele fala através do louvor, né? Deus é fiel. Saudações aí a todos os nossos irmãos, cantores da nossa querida, quero dizer, Berea Music. Você que ainda não é inscrito nos canais da nossa igreja, se inscreva. Nós temos vários canais, incluindo aí o da Berea Music, onde temos aí belas canções, não é verdade, de louvor, de adoração a Deus. São muitos cantores que estão aí gravando, mandando mensagens de Deus através da música, né? Belas canções. Então, aproveita aí, faça a sua inscrição aí, né? Se inscreva, amém? No nosso canal aí. Como também, eu gostaria de lembrá-lo também, nós temos aqueles belos hinos da harpa cristã que você pode adorar a Deus em um dos nossos canais também, que é o canal Nossa Harpa. Nossa Harpa. No YouTube, Nossa Harpa. 24 horas você tem lá louvor, né, dos hinos da harpa cristã. Amém? Então se inscreva, compartilhe também,
né, com alguém que gosta dos hinos da harpa cristã, que são belas mensagens, né, belos hinos. E você está, inclusive, aí, ó, escutando, né? Trabalhar e orar. 115 da harpa. Solta aí, querido. Meu desejo é orar. Oh, glória do Senhor. Oh, glória a Deus. É bom ser crente e é bom cantar os hinos da harpa. Queridos, eu quero lembrar também, olha, você tem aqui esta obra maravilhosa do nosso querido irmão evangelista Marcelo Teles, A Ressurreição de Jesus. Fato ou fake? Esta obra você pode adquirir na Livraria Bereia, né, de autoria do evangelista Marcelo Teles. Você encontra lá este material com um preço excelente. A Ressurreição de Jesus. Fato ou fake? Adquira na nossa querida Bereia. Não somente esta obra, mas muitas outras obras você vai adquirir lá, de autores da nossa igreja, como da irmã Judite, pastor Valber, Gustavo também, livro do pastor Ailton, né? Sobre a trilogia da igreja, livros do pastor Ezequiel Soares e tantos outros, né, que você pode encontrar ali, presentear irmãos, amigos, né, com livros aí da Bereia. Ô, glória! Queridos, chegou aquele momento em que você, que mandou o seu áudio, né, que está aí participando, vamos agora interagir com o querido irmão, né, que está sempre participando. Vamos ouvir a primeira participação? Boa noite, graça e paz. Meu nome é Delma. Amém. Eu queria pedir oração por mim e por minha família. Irmã Delma, amém, minha irmã. Estaremos orando pela sua vida. Muito obrigado pela sua participação, irmã Delma. Vamos a mais uma participação? Senhor, sou Josué, eu moro aqui no sítio Estado, no Rio Formoso. Peço que me ajude em oração. Toda a minha família, minha casa, minha esposa, os filhos da minha esposa e meus filhos. Fique na paz. Amém, querido. Deus te abençoe. Mais uma participação? A paz do Senhor Jesus, meu nome é Virgínia, faço parte da área de Jesus. Peço oração por minha família, o inimigo está furioso, todos enfermos. E festividade de comissão, festividade de COI, festividade da União Vaso Novo. Peço que os irmãos orem, que interceda pela minha família, pelo nosso pastor presidente também, nosso pastor, nosso vice Samuel. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Vamos a mais uma participação? Pai do Senhor, sou Cátia aqui de Ingaraçu. Peço oração por minha vida. Estou precisando muito, estou muito angustiada. Peço oração pela minha família. Coloco meu nome no caderno de oração. Fique todo na paz. Amém, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Mais uma participação? Saúdo o irmão com a paz do Senhor. Amém. O meu nome é Maria de Fátima, sou aqui de Paulista. Quero pedir oração por mim e minha família. Deus sabe de tudo, né? Ele sabe de cada problema da nossa vida. E Deus continue nos abençoando. Amém, querida. Deus abençoe a sua vida. Estaremos orando. Amém. Creia que para Deus nada é impossível. Deus pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Amém. Mais uma participação? Boa noite, Pai do Senhor. Amém. Me chamo Beatriz Cavalcante, sou Amém. aqui de Jardim Paulista. Sou do CT11, Abril Lima, do campo de Recife. Eu preciso de uma oração. Que Deus cure meu ventre e me dê um filho, que eu sou tentante há 2 anos. E é isso. Amém. Eu li aqui, inclusive, irmã, o texto de Gênesis 18, né? Eu li no versículo 14, e esse texto aqui é uma referência a Sara, que não podia ter filhos, e Deus fez um milagre, ainda que Sara ficou rindo, né? Com aquela promessa tão tremenda que Deus estava ali dizendo. Mas no capítulo 18, versículo 14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então, para Deus abrir o ventre de Sara, não foi dado impossível. Ela, na sua idade avançada, estéril, ventre amortecido, Abraão também velho, né? Mas o milagre chegou, né? O milagre chegou. Para Deus nada é impossível, acredite. Amém? Vamos a mais uma participação?
Senhor, aqui é o irmão Silas, Natal RN. Peço oração por mim e minha família. Amém. Amém, querido. Deus abençoe. Nossa gratidão aí aos irmãos em Natal, Rio Grande do Norte, né? Esse povo abençoado por Deus que sempre participa, acompanha a programação. E eu quero aproveitar aí e mandar saudações, né, a todos os irmãos aqui do Nordeste, dos estados vizinhos, na Paraíba, né, Alagoas, Rio Grande do Norte, como já citamos, os nossos irmãos lá no Piauí, Maranhão, Bahia, não é verdade? No Ceará. Deus abençoe. A Rede Brasil está indo mais longe para chegar mais pertinho de você. Deus abençoe a todos aqueles irmãos aqui do Nordeste, como também de todas as regiões do nosso país, né, os queridos irmãos que estão também nos acompanhando na obra missionária, os nossos missionários, você que é de outro país. A Rede Brasil tem chegado aí também e alcançado mais de 130 países, né? Que bênção, né? Através do YouTube, são mais de 130 nações que acompanham a nossa programação, e isso é possível saber através das informações que temos na plataforma no YouTube. Então Deus abençoe a você, querido irmão. Não sei onde você está, mas sinta-se abraçado pela igreja aqui em Pernambuco, pela Assembleia de Deus, na presidência do pastor Ailton, que você possa se sentir aí acolhido, renovado, abraçado. Quem sabe você é oriundo aqui do estado de Pernambuco e está aí distante agora, com saudades, recordando, lembrando dos cultos da família, que o Deus Todo-Poderoso, né, lhe traga renovação, graça, para viver e superar tudo isso, né, que às vezes não é fácil, né, estar distante, né, da nossa família. A saudade é grande, né, dos familiares, dos pais, dos amigos, da igreja, mas o Senhor está aí contigo também. A Rede Brasil está chegando aí para levar até você essa programação 24 horas. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero até aproveitar e dizer, queridos, a Rede Brasil é um veículo, é um canal, é um instrumento usado por Deus para evangelizar, né? Vidas têm sido alcançadas, vidas estão sendo libertas através da programação, dos cultos. Todo dia Jesus tem salvado. Então abençoe também esta obra, né? Contribua, né? Está aparecendo aí, né, o QR Code na sua telinha. Você pode agora mesmo apontar aí a câmera do seu celular, contribuir para que este trabalho ele continue. É um grande investimento, é um grande desafio, mas é de bênção, né? Quando você está contribuindo, você está tornando possível manter esta emissora, né, com 14 repetidoras de TV, 21 rádios, né, uma equipe de funcionários que estão aí trabalhando para manter esta programação na TV, na rádio e também no YouTube, né, nossas plataformas digitais. Então é um grande desafio e você precisa também ser aquele instrumento usado por Deus para abençoar, Amém? Glória a Deus. Então, lembrando mais uma vez o nosso número 9226-6009, o nosso DDD é o 081. Daqui a pouquinho estaremos orando, né, apresentando a Deus os enfermos, né, as famílias. Amém? Estarei orando com você, por você e com você. Amém? Glória a Deus. Vamos trabalhar para Jesus. Está chegando aí um grande dia, né, do simpósio de doutrinas. O coração no mês de fevereiro ele fica fervendo. Fevereiro é mês de fogo, fogo do céu. Ô glória, é mês de poder, de unção, de estudo da Bíblia, de aprendizado, de crescimento espiritual, porque nós temos aí o simpósio de doutrina, dia 14, 15, 16 e 17 de fevereiro. Vai ser uma bênção, né? Prepara o seu coração, vai ter poder. Ô glória. Queridos, saudações aqui, a igreja do Senhor que está na filial em Surubim. Deus abençoe a igreja nesta linda cidade, né, que recentemente aí se despediu do pastor Amaro Januário, a quem eu quero mandar aí um grande abraço, uma saudação para o pastor Amaro, que temos em grande estima. Deus abençoe o pastor Amaro Januário, né, que esteve ali liderando a igreja por mais de 12 anos e agora, né, assumiu, né, o pastoreio daquela igreja, o nosso querido amigo evangelista Josiel Cavalcante. Amigo, um abraço, pastor Josiel, um abraço para a igreja em Surubim, para os membros, presbíteros, diáconos, auxiliares, essa linda juventude, né? Esta igreja abençoada nesta linda cidade de Surubim. Receba aí a saudação, o abraço da igreja aqui em Recife, do nosso pastor presidente, a todas as cidades ali circunvizinhas. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos, né, que estão aí com certeza acompanhando a programação,
a igreja ali na cidade de Carpina, nosso querido pastor Simas, a sua esposa, aos obreiros e a igreja também nesta linda cidade, né? O querido pastor Evandro, né? A cidade ali de Limoeiro, a sua esposa, Deus abençoe o pastor Evandro Apolinário, glória a Deus a toda a igreja nessa região aí, em todo o estado de Pernambuco, aqui no Agreste, Zona da Mata, Sertão, aonde você estiver, sinta-se abraçado aí pela Rede Brasil, aos queridos irmãos da área B7, a minha esposa, a irmã Élica, Deus abençoe a todas as áreas aqui do Grande Recife, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Aleluia. Queridos, este momento agora é o momento de intercessão. Aquele momento em que nós estaremos apresentando aqui os pedidos. Nós temos a irmã Delma, irmão Josué, lá de Rio Formoso, a irmã Virgínia, a irmã Kátia, a irmã Maria, lá de Paulista, a irmã Beatriz, que também é de Paulista, irmão Silas, lá no Rio Grande do Norte, e muitos outros que estão precisando de oração. Quem pede é porque crê e porque está precisando. Ninguém vai pedir sem precisar. Está precisando? Acredite, há poder na oração. A Bíblia nos ensina, né, que Paulo, eu ministrei aqui esta noite, que Paulo, em meio ao sofrimento, ele venceu orando. Ele orou ao Senhor até que Deus lhe respondeu. Enquanto a resposta não chegar acerca de um problema, de uma situação, você não pode parar de orar. Tem que orar até que Deus responda a respeito daquele pedido que você está pedindo. Veja, ele orou 3 vezes. Na terceira oração, Deus trouxe resposta. Mas se Deus não tivesse respondido, com certeza Paulo teria continuado orando por aquela situação. É claro que o crente tem que orar sempre, né, por uma vida de comunhão, de santidade, agradecer a Deus, mas eu estou falando aqui de orações específicas por problemas específicos. Enquanto Deus não lhe responder, você deve continuar orando, porque Paulo orou até a resposta chegar. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus, querido Pai, Pai que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Como é bom poder falar contigo, Senhor. Como é bom entrar na sala do trono, desfrutar da tua presença e da confiança que temos em ti. É claro que não temos, quero dizer, e não tenho nenhum mérito, mas todos os méritos é de Cristo, porque a tua palavra nos diz que é pelo sangue de Jesus que nós chegamos no santuário. É pela obra de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, que nós podemos entrar agora na sala do trono e falar contigo e ainda chamar de Pai, Papai, Pai querido. Aleluia. Como é bom, Senhor, ter a certeza de que o Senhor nos ouve, nos escuta. Como é bom ter a confiança de que os céus estão abertos e nós podemos estar diante de Ti agora, mesmo falhos, imperfeitos, mas a Tua misericórdia é tão grande, o Teu favor é tão grande, que através do Teu Filho Jesus nos abre o caminho, nos dá o acesso, nos dá a liberdade, a ousadia. Ó Senhor, eu quero louvar o Teu nome, Te agradecer pela salvação, pela redenção, pelo privilégio de ter o nome escrito no livro da vida. Te agradecer pelas bênçãos, pelos livramentos, pelo Teu cuidado, Senhor, constante e contínuo para com cada um de nós. E agora, Senhor, como Teu servo, eu quero interceder por estas pessoas que entraram em contato aqui com a Rede Brasil, a nossa irmã Delma, o irmão Josué, a irmã Virgínia, irmã Kátia, irmã Maria de Fátima, a irmã Beatriz, irmão Silas e tantos outros que estão nos acompanhando, que precisam de um milagre, Senhor. Estende as Tuas mãos de poder, aonde a doença, Tu és a cura, aonde o mal, o Senhor está governando, Tu és aquele que chega e dissipa as trevas. Eu quero Te pedir agora, Senhor, aonde o inimigo está trabalhando, aonde o inimigo está, Senhor, causando contendas, desunião, separação, trazendo os membros da família a se afastarem, a não se entenderem. Eu quero Te pedir agora a Tua intervenção, Senhor, que haja neste momento paz, que essa nuvem negra de perturbação nesta casa seja repreendida agora. Eu repreendo em nome de Jesus toda perturbação nesta casa, nesta família, mentes perturbadas, angustiadas,
familiares que já não se entendem, famílias que estão em desarmonia, em desamor, sem entender-se. Estende as tuas mãos agora. A tua palavra nos diz que o Senhor faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Repreende agora, Senhor, esse poder das trevas. Repreende agora toda a opressão. Liberta os cativos, os oprimidos. Ó Deus, eu te peço agora por aqueles que estão orando por uma porta de emprego. Estende as mãos abrindo portas, Senhor. Tu és o Deus que abre e ninguém fecha. Tu és o Deus que faz coisas grandes, extraordinárias. Ó Deus, vai abençoando, Senhor, a juventude da igreja, as crianças, os adolescentes, os idosos. Ah, Pai, eu te peço por aqueles que perderam seus parentes, que perdeu um ente querido, está aí sofrendo, Senhor, com o luto, com a dor da separação. Eu te peço, Senhor, dê força, dê consolo a esta pessoa, a essa família. Eu te apresento a tua igreja. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton, sua família. Abençoa a nossa nação, as autoridades que governam esse país. Que haja equidade, justiça, paz. Ó Deus, abençoa a Rede Brasil, esta equipe abençoada do programa Deus Fala ao Coração. Abençoa, Senhor, cada ouvinte que está nos escutando pela rádio, cada telespectador, cada internauta, que as tuas bênçãos estejam alcançando vidas nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Só agradecer. Obrigado, Jesus. Não podemos deixar de reconhecer, né? Tantas coisas boas que Jesus faz por nós. Agradecer a Ele é o mínimo que nós podemos fazer diante de tantas coisas boas que todo dia, toda hora Ele faz por nós, sem esquecer a salvação. Glória a Deus, que é algo que você nunca vai ter condições, né, de retribuir, de pagar, somente agradecer. Escute aí, ó. São coisas. Aleluia! Oh, glória! Obrigado, Jesus. Aceite esta humilde Que sai aqui do meu coração. que sai do fundo do Oh, como é bom ser grato, porque os céus permanecem abertos. Quando você reclama, o céu se fecha. Reclame não. Ainda que seu dia foi difícil, agradeça. É início de mais um dia, agradeça. Seja grato. Oh, aleluia. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nossa gratidão a Deus, ao nosso pastor presidente, pela honra de estarmos aqui. Nossa gratidão à cantora Sandra Nunes, que daqui a pouquinho ela vai deixar a sua palavra de consideração e cantar o último hino. Mas a nossa gratidão à serva de Deus, a todos, né, que estão aí nos acompanhando neste momento. Né, você vai terminar aí com uma bela canção com a serva de Deus. Mas quero lembrá-lo que a programação continua, né, durante toda esta madrugada. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a sua vida agora e sempre. Amém. Desde já eu agradeço ao meu Deus, né, por essa rica oportunidade. Também agradecendo ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves. Também agradecendo ao meu pastor local, ali em Caruaru, pastor Marcelo Gomes. Amém? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui